Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos ensina muito melhor do que sacrificar, é a submissão do coração, a obediência, onde ele nos demonstrou quando ele cumpriu o propósito, não fazendo a sua própria vontade, mas a do Pai. Mesmo sendo a própria verdade, ele dizia àqueles que produziam testemunho por si mesmo: ainda que falo de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque ele é a verdade e a natureza divina. Não é o homem chamado filho do homem, mas não a natureza humana, mas divina, pois não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que tudo opera e executa. Aquele que se amotinam em vão povos, línguas e nações. Ele é aquele que continua a operar feitos assombrosos. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, mas aqueles que depositam nele a confiança, nunca vi o justo a mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência, pois estamos sempre saciados da sua palavra que entra pelo ouvido, pois o seu Espírito está a falar com nós constantemente, e nós, pela devida obediência e submissão, estamos sempre semeando em espírito. Aquele que semeia para o espírito, semeia para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. Mas aqueles que seguem amotinados e não têm reverência, perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, aonde ele está sempre a advertir: porque pereceis, porque aqueles que têm reverência, está escrito, não tenho plano de vos causar dano algum, mas de vos fazer prosperar. Mas a ira do Cordeiro, para aqueles que se arrependem, dura um só momento, e a sua benignidade é eterna, onde se alcança a vida vindoura, onde nem mesmo a morte nos aparta do amor de Cristo. Mas para aqueles que estão na rebeldia, segundo o padrão deste mundo, ele nos ensina: pensais que vim trazer paz para aqueles que estão segundo o padrão do mundo e amam o que há no mundo? Vim trazer espada, ira, dissensão. De agora em diante, onde tiver 5 numa casa, 2 contra 3, 3 contra 2, nora contra sogra, sogra contra nora, filho contra pai, pai contra filho, porque não há paz para aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, semeando sempre segundo as suas próprias cobiças, ambições pessoais e egoístas, segundo os orgulhos. Mas há oportunidade para todo aquele que nele crê, deposita confiança e arrepende. Aquele que o confessa de boca e demonstra pelo bom proceder. O sacrifício é a própria obediência em esvaziar daquilo que é humano e fazer a sua vontade, assim como ele fez do Pai. Aquele que disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele bebeu do cálice. Aquele que disse a alguns que queriam beber, ele disse: não podeis antes de mim, porque ele é a primícia, o unigênito do Pai, a primícia de toda a criação, gerado no seio do Pai, antes mesmo das obras antigas, aonde através dele tudo se formou. Primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e vida vindoura. Assim como ele nos ensina: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim
Ele está a operar sobre toda a terra, a soprar nos quatro cantos. Ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes, aonde tudo vai bem para aqueles que nele depositam a confiança. E assim ele está a operar sobre todo mundo. Ele é aquele que envia aguaceiros, chuvas de saraiva, os ciclones, os tufão, os vulcão, os maremotos, tsunami. Tudo ele opera, e o que ele nos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. A terra é o escabelo dos seus pés, e quando ele passeia sobre a terra, há tremores de terra, e assim ele está a operar sobre todo o mundo. O zelo da casa do qual se inflama com aqueles que seguem na desobediência, e assim ele está a operar.